noite a todos, caríssimos amigos de Ideal Espírita, uma satisfação renovada estarmos na casa de José, trazendo as boas vibrações fraternas, aquele abraço amigo da Casa Espírita Irmã Eurípides Barçanufo e também da Rádio Rio de Janeiro. E todos nós espíritas temos, de alguma forma, esse compromisso com a divulgação espírita, a única rádio no Rio de Janeiro que é espírita 24 horas. Então são programas das obras do Pentateuco Kardeciano, das obras de Chico Xavier, da obra de Ivone Pereira e tantos autores renomados, diversos programadores que voluntariamente se dedicam a trazer a mensagem espírita para nós. E agora é muito fácil acessar a rádio. Basta você, lá no seu celular, baixar na loja de aplicativos Rádio Rio de Janeiro Oficial. E aí o aplicativo te transporta, se o programa for ao vivo, vai direto para o YouTube. Você pode participar fazendo perguntas, né? Então é interativo com o público. Então vamos prestigiar a rádio, que é uma maneira da gente manter essa caridade da divulgação espírita, como também no nosso trabalho nas lides das casas espíritas. Então a casa espírita é esse repositório de luz, de amor, de refazimento, onde nós estamos sempre predispostos a conhecer o entendimento trazido pela espiritualidade para ampliar os horizontes dos valores do espírito. Então, o Evangelho de Jesus é essa fonte inesgotável de entendimento, de libertação do mal, de apontamentos e conduta, nos proporcionando o objetivo que o Espiritismo tem como meta. Qual é o objetivo do Espiritismo? Allan Kardec, na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples, deixa bem claro que o objetivo da doutrina espírita é promover no indivíduo o desenvolvimento intelectual e moral. Então, onde quer que estejamos no trabalho cristão, voluntário, onde quer que seja a nossa função, vamos descobrir o nosso talento e onde nós podemos atuar para nos sentirmos úteis e nos engajarmos nessa proposta do trabalho do Cristo, nós temos que observar se estamos dentro dessa perspectiva. Eu estou realizando esse trabalho, eu estou me aperfeiçoando, me qualificando com o estudo individual e em grupo, eu estou usando esses recursos de entendimento para promover a reforma íntima, para estabelecer esse desenvolvimento moral. Então, com o uso da razão, do pensamento, da inteligência, eu vou usar as ferramentas que eu passo a compreender no entendimento para se tornarem palavras, pensamentos e atos. Que a reforma do caráter se dá pela reforma do pensamento. E para reformar o pensamento, eu preciso saturar a mente com conhecimentos superiores que não me pertencem. Então é onde a gente tem que observar, a gente tem que fugir do personalismo, que é a nossa opinião. Eu acho que o Espiritismo deva ser isso. Eu acho que essa contribuição de entendimento pode ser compreendida dessa forma. Eu estou achando. Então é a nossa experiência estreita de encarnado, de crianças espirituais, que não apresenta o horizonte maior da espiritualidade superior. Então é por isso que o Espiritismo se baseia nesse pilar, na crença em Deus como Pai, Criador das nossas vidas, na alma, na existência da alma, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, nessa sequência indeterminada de crescimento e de variações de níveis, de escalas e propriedades que o espírito pode desenvolver na sua evolução.
e a comunicabilidade com os espíritos. A mediunidade estudada, compenetrada, assumida como compromisso dentro do campo do Evangelho, é recurso pedagógico de experiência inesgotável nas nossas vidas. Então, por conta da mediunidade desses grandes médiuns missionários, que têm uma obra a sustentar e apresentar, então, o conteúdo desse estabelecimento de compromisso como intermediário, respaldado no seu trabalho do bem. Então, não é qualquer mensagem que eu vou me permitir acreditar sem usar a razão, ou sem buscar a fonte, sem conhecer o recurso utilizado, respaldado no bem. Então, por que se diz tanto, né? Buscar o entendimento das bases kardecianas? Por que se diz tanto em buscar o pensamento dos espíritos superiores através de Chico Xavier? Porque a qualidade do estudo da obra kardeciana amplia o horizonte do Evangelho e decodifica os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo na Terra e vem fazer lembrar a essência do Cristo. E a obra de Chico Xavier, como médium, vem trazer a apresentação das mensagens dos Espíritos superiores, que vem apontar o Cristo como exemplo e guia da humanidade, que é infalível, com quem jamais iremos nos decepcionar. Então, toda vez que nós debruçamos os nossos interesses, nosso olhar, a nossa alma para o Evangelho, nós podemos contar com essa espiritualidade amiga superior que vem trazer recursos libertadores e faz-nos entender o Evangelho. Porque a mensagem do capítulo de hoje, o capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, escândalos, é o título, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, repare o impacto pedagógico da propriedade da palavra de Jesus, que nos traz, ao pé da letra, um absurdo, né? Ler essa mensagem ao pé da letra seria um absurdo. Mas o que é que está por trás desse véu intencionalmente colocado para nos chamar a atenção? Aí que está a nossa parte de reconhecer na simplicidade do processo pedagógico apresentado por Jesus impactante, uma grande complexidade que se esbarra no entendimento da matéria e do espírito. Então são dois elementos a ser considerados: espírito, indivíduo imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, que vai experimentar a conexão com a matéria, intelectualizá-la para estabelecer o seu processo pedagógico de crescimento dentro da proposta do gênero de provas que nós aceitamos. E aí Jesus está nos trazendo, no Evangelho de Mateus, as seguintes palavras: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então, a época em que se usava um animal de tração com um colar de madeira associado a uma trave e que, enquanto ele girava, estabelecia um moinho, a formação do moinho, para moer os cereais. Então, essa mó, o que é essa mó? É um colar de madeira que se coloca no animal e é muito pesado. Se eu colocar um colar desse de madeira no meu pescoço e me projetar dentro de um lago, de um mar, o que vai acontecer? Eu vou ser projetado para o fundo. E Jesus está dizendo que isso é melhor do que se eu enganar uma pessoa que seja ignorante e que ainda está caminhando com seus passos na fé, mas não tem o desenvolvimento intelectual e passa a ser manipulado por interesses particulares escusos.
Então, é uma forma impactante de mostrar a gravidade que representa o estímulo para o engano, para o abuso, para a extorsão, para as ações inescrupulosas de domínio que muitos se fazem uso da palavra do evangelho distorcida dos seus interesses pessoais para controlar. Então, Jesus está dizendo, ó, isso é algo gravíssimo, é um escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí os Espíritos vêm nos ensinar que escândalo é toda repercussão moral equivocada. E aí a gente entra lá naquela classificação do Livro dos Espíritos, os espíritos de classe inferior, terceira classe, terceira ordem, né? Que predomina-se o mal sobre o bem. Não precisamos conjecturar o mal na sua extrema apresentação criminosa, ou hedionda, para ser mal. Basta pensar em nós mesmos, na nossa condição de obra inacabada, nas nossas condições de inabilidade dos valores do espírito. Então, os vícios, as condições do interesse particular, o apego à matéria, a insatisfação, a reclamação, o ciúme, a raiva, o desenvolvimento do ódio, a intolerância, a impaciência, tudo isso representa o mal em nós. E isso predomina ainda em nós. Então aí está o trabalho. Aí por que o escândalo tem que ser necessário, né? Por que ele é necessário? Aí vem a explicação do entendimento da justiça divina, do qual todos nós estamos inseridos. Mas para entender isso, nós precisamos considerar que somos seres trinos. Trino quer dizer três coisas. Nós encarnados somos seres trinos. Nós temos a alma, como individualidade, espírito encarnado. Temos o envoltório do espírito, que é o perispírito. E em conexão de todas as células do perispírito, estamos conectados ao corpo físico de carne. O perispírito é algo assim extraordinário na sua constituição. Ele mantém-se conectado ao espírito também quando ele está desencarnado. E quando está encarnado, as células perispirituais conectam ao corpo. E o corpo, então, é o mata-borrão do perispírito. Em outras palavras, ele reverbera todo o estado psíquico do perispírito. O corpo vai apresentar as condições da saúde do perispírito. Se o corpo está enfermo, porque o perispírito também está. O corpo vai ficar enfermo para destilar o acúmulo de enfermidade que o perispírito adquiriu. E aí nós precisamos nos apoiar aonde? Naquele pilar lá do conteúdo do reencarnatório, né? A reencarnação. Então, a vida é uma só, diz Paulo de Tarso. É uma só para o espírito. E as personalidades de cada encarnação são as diferentes etapas do nome que nós vamos ter. Então, hoje, o seu nome, na atual existência, é a sua personalidade. Nós já tivemos diversas outras oportunidades reencarnatórias, portanto, personalidades anteriores. E estamos hoje com o objetivo de progredir. O objetivo da reencarnação é progredir. Não existe no Espiritismo essa conotação de condenação de Deus. Deus não condena. Deus não pune.
Deus não é um ser perseguidor, vingativo, Ele é um Pai misericordioso, que dá a todos nós, seus filhos, o momento certo para facearmos as consequências do mau uso do livre-arbítrio, porque é o momento que nós vamos ter a capacidade de nos sucedermos bem. Deus não dá fardo pesado a quem não pode suportar. Então, quando vem o fardo pesado, é o mesmo que ouvir assim de Deus: olha, meu filho, você está em condições de superar esse momento. Chegou a hora. E a misericórdia divina, que é acompanhada da justiça divina, aguardou esse momento que você se qualificou, que você apreendeu recursos de maturidade, e agora você vai se restabelecer com a própria consciência, num mecanismo de reedificação, com limites pedagógicos, muitas vezes pelas ações da dor. Então, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é uma condenação divina. Então, por que o escândalo é necessário? Porque existem escolhas do mal que vão encontrar ressonância entre aqueles que estão afim naquela perspectiva. E aí Jesus ensina, né? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então, quando alguém pensa em fazer o mal, o universo registra isso, Deus já sabe. A escolha desse mal vai alcançar o coração, a vida, a individualidade ou a coletividade de quem estiver nesse mecanismo de compensação vibratória agindo em sincronismo com essas ações. Isso se chama o mecanismo de colocar os tais pingos nos is, ou não passará um iota da lei até que toda a justiça divina seja cumprida. Ou seja, o que é mal executado, que não é reconhecido pela justiça humana, não se preocupem. É registrado na justiça divina. Ninguém escapa ao recurso reparador, retificador, pedagógico, misericordioso, de libertação do mal da justiça divina, cedo ou tarde. Então é por isso que o escândalo é necessário, porque existe o mal em nós, existe a escolha de quem realiza o mal, e ele acaba não sendo um missionário, um emissário divino, e nem diríamos um instrumento da justiça divina, mas alguém que tem o livre-arbítrio, usou mal o livre-arbítrio, mas vai encontrar campo de ação e conexão para chegar ao seu objetivo. Porque se não tiver conexão, esse mal não chega. Gente, isso é uma segurança para nós tão grande, esse entendimento da justiça divina, porque só vai acontecer o que tem que acontecer. O mal que você supõe que possa acontecer da nossa preocupação é desnecessário. A imaginação que foge à razão e supõe-se ser executado caso eu saia à noite, caso eu passe por aquela rua, caso aconteça isso ou aquilo outro, já é vibração de recepção desse mal. Porque na hora que eu faço o prejuízo para mim mesmo, como pequenino com falta de fé, nesse momento eu já estou vibrando em sintonia com essa falta de fé e a predisposição para o mal acontecer. Então nós é que criamos esse mal em nós. Pela nossa ignorância, pela falta de fé, pela falta de convicção, por não colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, por não se esforçar no máximo que pudermos aquilo que está ao nosso alcance, sem nos omitirmos diante das possibilidades.
Então, nos enclausurarmos, fugirmos do convívio, julgarmos que a paz exterior exista em determinado lugar, porque é inacessível a determinados grupos, ou tem menos pessoas, não significa absolutamente nada. A paz verdadeira não é exterior. É claro que um ambiente de natureza, de vista panorâmica do mar, das montanhas, do ar fresco, é muito benéfico. Mas não para fugir de si mesmo nem da sociedade. Porque se nós só vamos nos aperfeiçoar em recursos de reabilitação com o mal que nós causamos para nós mesmos, atritando-nos na convivência. E é por isso que Jesus fala: o escândalo é necessário. Mas ao mesmo tempo diz, né? Porém, ai do homem por quem o escândalo venha. Ou seja, a escolha daquele que usou equivocadamente o livre-arbítrio e agiu no mal, alcançou campo de ação e repercussão no seu propósito. Mas não é obrigatório que você faça o mal para se reparar. Porque dentro de nós mesmos, nós já vamos sentir isso. Olha, um relato uma vez de um jovem na mocidade espírita demonstrou isso claramente. E hoje é o que mais está acontecendo, né, nas escolas, né? Alguém é escolhido para ser alvo de bullying, de desrespeito, de abuso, né? E aí o jovem disse assim: olha, eu fiz de tudo para prejudicar aquela menina. Fui para as redes sociais, falei mal dela, inventei coisa dela, causei mal a ela, disse muitas coisas ruins diretamente para ela, malbaratei, insisti, tomei até gosto em fazer isso. Sabe o que a menina me fez para mim? Ela me perdoou. Ela olhou para mim e disse assim: olha, meu querido, eu lamento a sua ignorância, eu lamento o seu estado enfermo da alma, o prejuízo que você está causando para si mesmo, porque tudo que você está dizendo é mentira. E eu tenho completa segurança na minha verdade, em convicção do que eu apresento. Eu te perdoo. Com isso, o mal não chegou até ela. Gente, isso é a prática do Evangelho. Alguém levantar falso testemunho, alguém estabelecer o concurso do abuso, do uso da mentira, falar mal de alguém, ofender gratuitamente, por despeito, descaridosamente, e a pessoa não se sentiu afetada por isso. Isso não é verdade. O tempo vai dizer que não é verdade. A minha conduta vai mostrar que isso não é verdade. Pois o jovem disse: eu fiquei desconcertado, completamente desconcertado. Mas eu continuo me sentindo mal. Por quê? Perguntou o coordenador da jovem da mocidade. Por que, mesmo sendo perdoado, eu ainda estou me sentindo mal? Não estou livre do erro, já que ela me perdoou? É a pergunta dele. Muito interessante essa pergunta, né? Quer dizer que partiu dele o escândalo. Ai dele! Jesus está dizendo: ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo é necessário. Aquela menina talvez tivesse que passar por isso? Sim, mas ela tem o evangelho por convicção. E na prática, neutralizou o mal. O bem neutraliza o mal. É a outra face que Jesus apresenta. É: não resistais ao mal. Se alguém te convida a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. A lição da paciência. Sabe de onde foi tirado isso? De uma lei inventada pelos romanos na época do Cristo. Se uma família romana chegasse de uma embarcação com toda a sua bagagem e tivesse passando um judeu na hora, ele é obrigado a carregar a bagagem 1000 passos.
Aí Jesus usou o mecanismo constrangedor dos romanos para fazer do uso e abuso aos judeus a lição da paciência. Se ele te convidou para caminhar 1000, caminha mais 2000. Não resistais ao mal. O que Jesus está querendo dizer com isso? Para a gente ser saco de pancada? Para a gente apanhar numa face e continuar apanhando na outra? Não. É não sentir ódio daquele que usa do mal. E aproveitar o ensejo do mecanismo da justiça divina para se retificar e humildar-se. Há muito mais fortaleza na moral daquele que não devolve o mal recebido do que aquele que não leva o desaforo para casa. Ah, comigo é assim, eu resolvo na hora. Falou mal comigo, eu respondo na mesma hora. É mal em nós. O mal que nos fazem não nos torna obrigatoriamente maus, mas o mal que eu faço, esse me torna uma pessoa má. Então não se trata da pessoa merecer ou não o bem. Trata-se de nós libertarmos do mal e não nos desenvolvermos dentro desse campo para criar o ódio dentro de nós. Gente, isso é um grande desafio. Porque o conceito que a gente recebe da educação dos pais é esse. Meu filho, não volta com desaforo para casa, não. Se baterem em você, bata também. Defenda-se. Não é assim que a gente aprende? Aí vem Jesus e diz, se alguém te convida a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. Se alguém te bate de uma face, oferece a outra. Não resistais ao mal. Se alguém toma a tua túnica, dá também a capa. Ou seja, não permita que o escândalo parte de você, porque ai de você se o escândalo partir de você. Você vai estar se desarticulando da substância do amor divino, do amparo divino, de recursos. Deus criou a lei de amor. Se nós não desenvolvermos conexão com a lei de amor, nós estamos criando o sofrimento para nós. Nós criamos a miséria moral. Nós nos permitimos aos vícios como fuga espetacular para anestesiar nossas consciências e causamos mal para nós mesmos. Então é por isso que o Evangelho é realmente um desafio. É muito difícil. É uma simplicidade de apresentação, mas quem está realmente disposto a criar essa coraça interna de equilíbrio, de plenitude, de convicção, levar uma fechada no trânsito e não xingar? Você está no supermercado, a pessoa está com um carrinho, você está numa fila. Aí a pessoa manda outra pessoa ficar na outra fila, que se a outra fila crescer, a pessoa vem com um carrinho na sua frente. Ou você cria um problema grave, como eu já vi briga acontecer, no dia de Páscoa. No dia de Páscoa, 2 homens iam se degladiar dentro do mercado, porque um passou à frente do outro nesse mecanismo. Aí foi aquele estardalhaço, né? Gente, hoje é Páscoa. É a ressurreição do Cristo, vamos fazer o bem, pelo menos hoje. Ou você mantém a sua estrutura de paciência, de equilíbrio, e deixa o mal acontecer sem se permitir a ele, ou você se desequilibra e perde a saúde. Mas nós temos que cumprir com o nosso direito, né? Afirmam os imediatistas, afirmam aqueles que só vai se consertar o mundo por fora. Aí eu tenho aqui uma notícia para vocês. Não sei se vocês já leram isso no Obras Póstumas. Você sabe que livro é esse, Obras Póstumas? É um livro escrito por Allan Kardec, mas foi editado depois que ele desencarnou. É manuscrito de pensamento de Kardec, que a sua esposa Amélie Boudet encontrou os seus escritos e foi editado após a sua desencarnação. Por isso que é Obras Póstumas.
Olha o que Kardec escreve, não tem capítulos, só tem títulos. Credo Espírita. Os males da humanidade resultam da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes. Porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta qual é a maior das imperfeições. Os espíritos respondem que é o interesse pessoal. Então, nessa hora que você julga teu direito e vai usar de violência, porque é seu direito, você está fora do estado de plenitude, de harmonia, defendendo o direito e perdendo a saúde. O que vale a pena? Porque se nós lutarmos pelos nossos interesses, nós temos que questionar qual o método que eu vou usar. Eu posso me pronunciar. Eu posso dizer, minha senhora, a senhora está furando fila. Eu estou com pressa do mesmo jeito que a senhora está. Por favor, não faça isso. Eu posso ter o equilíbrio e dizer. Mas geralmente, o que acontece? Quando nós perdemos o direito e alguém atropela esse direito, a ruborização vem de dentro, né? Cresce, o sangue esquenta. E aí a gente tem equilíbrio para dizer alguma coisa nessa hora? Não tem. Então é isso que a gente tem que avaliar. Qual é o método que eu vou usar para conquistar o meu direito? Porque enquanto eu manter o meu interesse pessoal e estiver dentro do campo do vício, é melhor não resistir ao mal. E isso é uma avaliação de cada um. E Kardec está dizendo que nós criamos a própria miséria, sem dúvida. Aí ele vai ser mais abrangente. Boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para assegurar a aventura da humanidade, porque nada mais faz do que sufocar as paixões ruins, sem as eliminar. Por exemplo, a lei seca é uma lei boa, que coíbe que a pessoa, estando com excesso de uso de álcool, possa dirigir. É uma multa de um valor enorme, a pessoa perde a carteira. Né? Mas alguém ensinou essa pessoa a não beber? Não, só cobrou um valor exorbitante para ela. Então, isso que está dizendo aqui, ó, são impotentes para assegurar a aventura da humanidade, porque nada mais faz do que sufocar as paixões ruins. É um constrangimento à paixão ruim. Não é educativo. Então, é uma lei que necessária, é uma lei que tem que ser aplicada, mas está faltando o quê? A educação. Que na hora que nós formos educados, e nós pensarmos coletivamente, e que eu fizer uso do meu interesse pessoal, não é só porque eu estou pagando que eu posso fazer uso qualquer, porque aí que vem o escândalo. O que é o escândalo? É a repercussão do meu interesse pessoal, do meu vício, do meu mal moral. Quem eu vou atingir? Quem eu vou alcançar? Pensamento que eu estou inserido numa coletividade. Isso é consciência do cristão, de quem escolheu o evangelho para viver. Então não vou fazer uso de excessos e arriscar causar um acidente grave e provocar limitações, porque aí aparecem pessoas em cadeiras de roda para contar a sua história de que alguém, porque foi atropelado por alguém que estava embriagado, o outro que ficou paraplégico, o outro que tem um grande problema por conta do vício, o outro que perdeu o emprego por conta do vício. São várias as histórias. E aí isso é educativo. Que aí a pessoa é obrigada a ouvir, ó, tem uma consequência que você está fazendo. Você está atingindo uma repercussão.
ai de você por causa desse escândalo, porque a repercussão é grande. Mas foi necessário, porque aquela pessoa que está agora limitada está dentro da justiça divina, retificando o registro perispiritual que ele traz do mau uso do livre-arbítrio que ele causou, e agora ele está sentindo que ele provocou, que na hora que ele causou o mal na encarnação passada, ele não pôde aquilatar o tamanho da repercussão do escândalo que ele realizou. Ou como acontece também nos casos de suicídio. A obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Psicografia de Camilo Castelo Branco. 2 personagens são relatados, são vários personagens, mas 2 eu vou destacar aqui. Um é Jerônimo, que interrompeu a sua vida alvejando com uma arma a própria cabeça, porque perdeu muito dinheiro nos seus negócios, o negócio ia falir. Ele afetou a área cognitiva cerebral da visão e da audição. Como ele reencarnou? Surdo e cego. Aí Jesus vai dizer: se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 ou seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o de vós. Melhor para vós será entreis na vida. Entrar na vida é reencarnar. Tendo um só olho, que terdes 2 e sedes precipitados no fogo do inferno. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Aí tem outro caso. Belarmino, que desencarnou golpeando os próprios pulsos. Ele reencarna sem um braço. No tratamento do mundo espiritual resgatado pela caravana de Maria de Nazaré ao Vale dos Suicidas, ele vê o seu perispírito, o seu braço encurtar. Ele perde perispiritualmente o braço. Quando reencarna, não tem o perispírito para ocupar o lugar onde existiria o seu membro. Então é melhor que ele reencarne recuperando o seu perispírito sem a presença do braço, para que o tempo que ele encurtou da existência que devia passar, terminar numa nova reencarnação, do que permanecer sem essa reparação. Então isso que significa, é melhor que você corte a sua mão. É melhor que você torne-se cego, do que isso ser motivo de escândalo. O que Jesus está ensinando pedagogicamente e de forma impactante, a lei natural de causa e efeito da miséria moral que nós causamos para nós mesmos, num processo de retificação, onde o perispírito, que é material de memória, que registra os fatos, repercutem esse escândalo no seu próprio corpo futuro, numa encarnação próxima. Então, com a reencarnação, com o perispírito, com a responsabilidade de que nós causamos a própria desdita ou a própria felicidade, com a compreensão da imortalidade da alma, com o entendimento do elemento espírito diferenciado do corpo, não é Deus que está causando nenhuma condenação a ninguém. Aquela retificação estabelece concurso natural de recuperação da saúde do espírito. E aí Kardec continua dizendo lá no Obras Póstumas. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os atos maus que mais sobressaem, sem contudo destruir suas causas. As leis humanas são necessárias e são boas, mas sem o mecanismo da educação do espírito,
nós permaneceremos somente sendo constrangidos ou reprimidos nessas paixões. E mais, elas não abrangem os detalhes da intimidade de ninguém. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes forem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. Se você pegar as leis humanas de direitos, elas são belíssimas. O direito da criança de estudar é lindo na lei. Mas essa execução não chega a cabo. Porque os homens ainda são orgulhosos o suficiente para defender seus interesses ambiciosos, desviando verba do próprio público, causando mal para si mesmo, se acumulando ou se apegando. Ai daquele por quem venha o escândalo. Que a pessoa teve o ensejo de estabelecer um aprimoramento, um desenvolvimento da sociedade, mas atendeu ao seu interesse pessoal. Mas nós não temos que desenvolver o ódio dessa pessoa, nós temos que lembrar de orar por ela. Nós tivemos aí o escândalo do cantor que faz apologia ao crime e às drogas, que foi libertado por habeas corpus e ovacionado pelo público. Não é? Mas o que representa isso para nós cristãos? Ai dele que se associou ao crime. Mas eu pergunto, qual de nós lembrou de orar por ele? Porque a gente vê uma notícia dessa, a gente fica consternado, vendo a sociedade seguir um padrão de apresentação do mal sem nenhum subterfúgio. Mas o Evangelho ensina. Quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, o joio foi colocado de forma maligna junto do campo e agora está crescendo junto com o trigo. Por que o senhor não arranca agora o joio? Aí Jesus diz, eu temo em arrancar o joio e levar junto o trigo. É preciso que eles cresçam para que haja distinção. O joio é a escolha da sociedade que está optando pelo materialismo, pelo vício, pelas facilidades, pelas ilusões, pela sensualidade, pelos excessos de todas as condições do interesse pessoal abusivo, do mal. Destacadamente, sem nenhuma vergonha. O joio cresceu. Enquanto o bem está crescendo, mas não é divulgado. É o trigo. Agora que há distinção, há possibilidade de reconhecer e separá-los. Mas nós temos que perguntar, será que ainda tenho alguma coisa de joio em mim, a ponto de poder me sentir totalmente vinculado ao crescimento do bem e do trigo? Ou eu estou ainda tendente a exercer determinados aspectos do mal que hoje é apresentado na sociedade sem nenhuma vergonha? É Jesus deixando formar as duas sociedades, deixar crescer o joio do trigo, e o mecanismo de separação da qualidade da terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é herdar a terra? É continuar nela e saber que existe um projeto infalível da justiça divina de transformar a terra num mundo melhor. Mas o mundo se torna melhor se nós nos tornarmos melhor. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato com o vício é a causa da infelicidade dos homens, o único remédio para os seus males consiste no melhoramento moral de cada um deles. Vocês já tinham lido isso, gente? Em Obras Póstumas? É o pensamento de Kardec amadurecido depois de ter visto
todas as apresentações dos espíritos acerca de como regularizar o equilíbrio social, como estabelecer a educação do espírito, a partir do nosso melhoramento moral, uma vez que nas imperfeições se encontra a fonte de todos os males. A felicidade aumentará à medida que as imperfeições diminuírem. Está aqui a solução, gente, de como viver num mundo melhor, fazendo das nossas vidas recursos de transformação moral. Só se nós nos qualificarmos de tornarmos homens de bem e passarmos a agir, porque o pacificador é aquele que age no método do amor. Qualquer indício de constrangimento, qualquer indício de imposição, de verbalização mais grave ou uso da força, não é mais evangelho. Como Kardec ensina, o espiritismo é para os espíritas e para aqueles que não têm religião. Que a pessoa que já tem a sua religião tem que ser deixada no canto dela. É o respeito, a tolerância da pessoa que pensa daquela forma e precisa pensar daquela maneira. Ela tem a fé em Deus nela, ela está vendo, talvez não precise conhecer nem a causa dos infortúnios, que ela tem uma fé sem questionamentos. Mas o espírita, que é o mais necessitado, precisa do remédio mais amargo. Por isso estamos aqui e não prescindimos, senão de uma precisão dos ensinamentos para nos enxergarmos como tais. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito, para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então você pode criar a melhor instituição com os melhores recursos. Se as pessoas que vão ali exercer a função de responsabilidade de execução daquela instituição, se não tiver um bom caráter, não vai dar certo. Então não é a lei humana, não é a estrutura social, não é o lugar. São os indivíduos que fazem uso de suas oportunidades. Se não se qualificarem no bem, se permanecerem nas suas ambições, na ilusão material, na anestesia de consciência, na vida de excessos da sensualidade, na ostentação da vaidade, a infelicidade e a miséria continuarão existindo. Por mais que se regule recursos, por mais que se estabeleça ideologias facilitadoras e inovadoras, se para executar o mecanismo não houver qualificação moral, o objetivo não vai ser atingido. A questão pessoal não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Kardec está dizendo, não importa o rótulo, não é o nome da religião, não é o país, não é o partido A, B ou C, não é o candidato A, B, C ou D. Não é a questão pessoal, ela está toda no melhoramento moral do indivíduo e das massas. Porque o espiritismo não é uma religião, não é uma doutrina para as massas. Porque não tem nada pronto. Tudo depende da gente. Tudo depende do nosso aprimoramento, do nosso esforço, da nossa busca pela verdade, do trabalho constante de viver essa verdade nas nossas escolhas diariamente.
Não tem ninguém para fazer por nós ou fazer barganha. É a realidade íntima de cada um que está valendo. A evolução ela é individual. Não tem concessão, não tem proteção especial, não tem livramento para ninguém. É a realidade nua e crua até onde nós chegamos com as possibilidades do exercício do bem ou do mal. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. Aí ele vai dizer nesse parágrafo, concluir, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então é por isso que nós temos constantemente a divulgação do conteúdo doutrinário dos valores do espírito nas nossas reuniões públicas, nos nossos estudos, que nos fazem cada vez mais fortalecidos na convicção. E essa modificação moral se dá, sim, com o entendimento. Quanto mais nós fugirmos do personalismo e do achismo, quanto mais nos enxergarmos como aprendizes, quanto mais reconhecermos as próprias limitações, quanto mais formos voluntariados no trabalho do bem, mas com satisfação daquela vida que Jesus prometeu para a gente. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. O que é a vida eterna? O espírito de Galileu Galileu escreveu através de Camille Flammarion, no capítulo 8 da Gênese, intitulado Uronografia. A eternidade é o agora. É a satisfação plena do que se está fazendo sem contar com o tempo. Você está fazendo um trabalho do bem, está tão identificado com ele, que você não... Quando você vê, já passou esse tempo todo, eu nem percebi. Mas eu estou tão identificado com esse trabalho que eu nem senti o tempo passar. A eternidade não tem tempo. É o vínculo com o compromisso com o bem que nos coloca de tal forma conectados com o propósito do ideal cristão de Jesus, que nós sentimos a sua presença nas nossas vidas. E aí vamos reconhecer o escândalo que nós provocamos, os limites que nós estabelecemos pelo esforço realizado para negarmos a nós mesmos e não nos permitirmos aos excessos, e vivenciar essa mensagem todos os dias, não sendo motivo de intermediação desses recursos prejudiciais causadores da própria miséria humana, mas pela construção da educação dos valores, do seu exercício, a sua divulgação, pedindo todos os dias a Deus que nos ofereça a alegria cristã do seu evangelho, a substância do amor divino para alimentar as nossas almas e que sejamos instrumentos da paz do Cristo para a realização da sua divulgação e exercício do bem em nossas vidas hoje e sempre. Muita paz para todos.